Fala Bravos, turno padrão, turnos conforme, sem alteração, sem novidade. Brigadista, brigadista profissional, bombeiro, bombeiro civil. Eita teminho que nunca se esgota e tá sempre dando pano para manga. Esse desencontro de informações, essa confusão, até mesmo entre irmãos aí de farda que estão no batente, batalhando junto com a gente, ou leigos, ou operadores da prevenção, persiste. Vamos verificar direitinho essa definição aí. Do ponto de vista de nomenclatura, de conceito ou de terminologia, não tem o que se discutir, é isso mesmo. Se a gente for verificar a raiz lá atrás, bem no começo, né, que seria a raiz lá, briga, que corresponde à luta, né, ou na França, brigare, ou na Itália, né, Ari, dá licença aí, na Itália, brigata, que é uma unidade militar, né, que forma a base aí das divisões militares. Ok, nos Estados Unidos, o bombeiro lá adota essa nomenclatura, brigada, mas quando a gente vem para o cenário brasileiro, a nível de Brasil, adotou-se, através inclusive de normatizações, que são normas que são adotadas inclusive por instruções técnicas, por normas técnicas, adotou-se uma diferenciação entre brigadista, que é uma função, e o bombeiro profissional civil, que é uma profissão. Tem essa necessidade de haver essa discussão com relação a isso. Eu, inclusive, tem vários vídeos meus aí que a gente trata de legislação, e de tempos em tempos a gente tem que estar revendo com relação à legislação. Se questiona, por exemplo, quem tem a atribuição legal para definir credenciamento de instituições, credenciamento de profissionais que vão formar o bombeiro civil, ou a periodicidade de requalificação. Então tem todo um questionamento. De vez em quando o pessoal tem alguma dúvida aí, e aí a gente responde aí nas mídias, nas redes sociais. Se você tiver dúvida, aproveita e deixa a sua dúvida aqui, porque essa interação no comentário aqui ajuda o nosso canal a crescer, vai ajudar a gente aí, a gente responde, procura responder o que a gente souber, a gente responde na hora, a gente busca aí a informação. Ou, se você tiver aquele seu amigo que tem uma dúvida, tem curiosidade, tem interesse na nossa profissão, compartilha os nossos vídeos, compartilha o link aí do nosso canal, porque assim você ajuda seu amigo e ajuda a gente aqui também, beleza? Então é isso, gente. O bombeiro civil e o brigadista, eles têm algumas diferenças básicas conforme normatização e legislação. E nós vamos pontuar aqui as principais diferenças do bombeiro civil e do brigadista, partindo inclusive da sua formação, que tem uma quantidade de horas aí específica. E quanto ao conteúdo de cada um deles, as normatizações traz também lá o conteúdo, e quanto a esse conteúdo, qual que é a quantidade de teórico, qual que é a quantidade de prático, e com certeza já há uma diferenciação razoável aí entre as duas funções, a partir de normatização, onde se tem conteúdos específicos, com quantidade, com carga horária específica para cada uma dessas funções. E é isso que a gente vai mostrar agora. O bombeiro civil e o brigadista convencionou-se, né? Ou tem pelo menos aí três situações que vai distinguir, vai deixar bem clara a diferença entre o bombeiro civil e o brigadista. E quais são essas diferenças? A gente começa aí já, por exemplo, com NBR. Cada um tem a sua NBR, né? O brigadista tem a 14276, 14276, e o bombeiro civil tem pelo menos duas aí, né? 16877 e a 14608. Aí já de cara a gente tem uma diferença considerável. Outra distinção, é claro, nas suas funções. O bombeiro civil ele é contratado exclusivamente para trabalhar full time o tempo todo dentro de uma edificação, dentro de uma empresa, fazendo um trabalho voltado para prevenção, para situações de emergência. Ele tá lá dentro da empresa para isso, exclusivamente para isso, né? Atividades de risco. E o brigadista não, ele é um trabalhador de uma outra função qualquer, que numa eventualidade, em situações esporádicas, ele atua em uma situação de emergência ou num plano de treinamento, plano de abandono, e faz de vez em quando ali alguma atividade voltada para prevenção, mas ele tem a função dele, acabou aquele treinamento, aquela emergência, ele volta para a função dele. Começa por aí essas duas situações que já são bem claras. E uma outra que fica bem clara, mais claro ainda essa diferença, é justamente na formação, né? Não é querer depreciar funções, a ideia não é essa, mas é para deixar bem claro que a partir de normatizações, inclusive normatizações que acabam em diversas situações acabam sendo adotadas em legislação, em instruções técnicas, portarias técnicas nos estados,
Então, as normatizações que são de bombeiro civil e de brigadista deixam bem claro que a formação deles são bem diferentes. Tem diversos treinamentos para o bombeiro civil, né? Nos trabalhos em altura, nos trabalhos aí de resgate técnico, tem as especializações. Claro que o bombeiro, a partir da formação dele, tem que tentar ampliar o conhecimento, melhorar e se especializar na medida do possível. Tem que ser feita de forma segura, num local com instrutores adequados, num local com total controle, né? Um local seguro e controlado, conforme normatização, conforme NBR. O brigadista, ele tem aí, digamos, 4 níveis, né? Que são os níveis fundamental, básico, intermediário e avançado. Então, no fundamental, ele pode ter a formação aí com 4 horas. O básico, ele pode, sugere-se no mínimo para uma formação básica aí de 16 horas. O intermediário, ele pode ter a sua formação com 128 horas. E o avançado, naquelas situações, aquelas edificações que exigem um pouquinho mais de treinamento, um pouco mais de risco, uma situação mais delicada, vai ter uma formação de 152 horas. Essa é a formação do brigadista avançado. E o bombeiro civil, como é que é a formação dele? Qual que é o tempo, a periodicidade desse bombeiro civil? Ele tem aí, digamos, 3 níveis, que seria o classe 1, classe 2, classe 3, segundo a nova NBR 16867 de qualificação de bombeiro civil. E aí, o bombeiro civil de classe 1, ele vai ser formado a partir de 306 horas. 306 horas forma o bombeiro civil classe 1. Bombeiro civil classe 2, 555 horas, né? O bombeiro civil classe 2 com 555 horas. E o bombeiro civil classe 3, 573 horas. Bombeiro civil classe 3, 573 horas. Então aqui a gente já percebe, fica bem claro que o bombeiro civil, na sua formação, fica bem distinta a situação da formação do brigadista. Inclusive, no próprio CBO do bombeiro profissional civil, lá consta, né, que o bombeiro profissional civil ele pode aplicar treinamentos, dar treinamento para brigadista. Então aí já é mais uma situação em que mostra que há uma diferença entre a função e a profissão. E pensar em prevenção é pensar no futuro, né? Se inscreve, deixa o seu like, ativa o sininho, compartilha os nossos vídeos e muito obrigado pela visualização e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Obrigado.